Somente crer. Amém. Livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Como os irmãos sabem, as mensagens são pregadas aqui, tanto aqui como em Birité, Sazeiro, Joatuba, qualquer lugar do nosso campo. Elas são gravadas logo indo para o YouTube e também passando na rádio, né? 101.3. Agora, à tarde, ela ficou um pouco fora, já que é uma queda de luz na cidade de Sazeiro. Mas lá para as 20 horas, o Pedro está voltando. 21 horas, está voltando. Lucas 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Oremos. Senhor Deus, Nosso Deus, agradecemos o Senhor por essa porção da palavra. Nós acabamos de ler, Senhor, nessa noite. Senhor, que possamos ser ricamente abençoados. Senhor, porque esse é o nosso motivo, Senhor, de vir aqui, de ser abençoados. Viemos aqui, Senhor Deus, para ser ricamente abençoados com a Tua palavra. Viemos aqui para ajustar nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Viemos aqui para fazer o inventário de nossas vidas diante do Senhor. Quanto mais vai aproximando aquele dia, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta jornada, nessa batalha, nessa caminhada. Pedimos ao Senhor graça e compaixão nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus. aleluia. Estivemos aqui no sábado com um engenheiro da construção civil, que é parente da irmã Érica, da irmã Rafael. Veio aqui a pedido da irmã fazer algumas análises do terreno para uma melhoria, né? No sentido de passagem, de entrada, né? Tanto para entrar como para sair. E ele deu 3 boas opiniões e, se Deus permitir, nós
executaremos alguma delas para assim melhorar o acesso dos irmãos virem para o tabernáculo. Amém? Apenas esperar, aguardar até Deus dar as condições. 3 boas opções que ele deu dentro da área dele, né? Da maneira. A gente tem várias ideias, mas com uma pessoa estudada, que conhece, né? Eles têm olhos onde viu e a gente não viu, né? Então, estudaram para isso, engenheiro. Se Deus permitir, nós iremos executar alguma delas, amém? Para ajudar o pessoal, os irmãos, a ter acesso à entrada mais acessível, mais, como diria a palavra certa, mais leve, não muito forçada, né? Amém? Muito bem. Essa escritura que nós acabamos de ler, São Lucas, capítulo 17, é uma escritura muito lida em várias esferas de crenças e religiões, falando dos nossos dias. E como vocês sabem, eu gosto de pregar dando tema. Dificilmente eu pregar não dando tema. Eu estava fazendo um cálculo outro dia em casa, desde quando eu comecei a pregar a mensagem, desde quando nós começamos a gravar as mensagens de 2006, 2005 para cá. Acho que eu já preguei uns 6.000 sermões por aí. Uns 6.000 mensagens. Mas todas com tema, amém? Todas com título, com tema. É bom a gente dar um tema para o que vai ser falado, para a pessoa entender a linha do que nós estamos querendo falar. Você trabalhar em cima do tema que você deu. Estão entendendo? Amém. E era assim com o irmão Brana. E são assim com muitos pregadores que eu conheço, na mensagem. Isso facilita, né? Evidentemente que não são todos os obreiros, pastores que têm essa característica. Isso é questão de ministério. Não é questão de que eu tenho que fazer e o outro também tem que fazer. Não é questão de que eu faço e o outro também tem que fazer. É questão de ministério. É questão de chamada para isso, né? Mas eu poderia dar um tema aqui bem inusitado nessa noite. Nós lemos a Escritura de São Lucas 17, a partir do verso 26, né? Assim como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da manifestação, isto é, da visita do ministério do Filho do Homem na terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu poderia dar um tema assim: se soubéssemos quantas pessoas subiriam no rapto, se soubéssemos quantas pessoas subiriam no arrebatamento, qual seria esse número? Isso é apenas uma pergunta, que é óbvio que você não vai obter resposta. Mas apenas para nós aplanar aqui o nosso tema nessa noite, para vocês observarem de que nessa porta estreita que Jesus Cristo disse em São Mateus 3, são muito poucos que entram por ela. Amém? Então, se soubéssemos quantas pessoas subiriam no rapto, qual seria esse número? Claro que isso é apenas uma suposição, é um tema para nós trabalhar em cima disso com a ajuda do Espírito Santo, correto? Mas a pergunta é: se Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da visita, da manifestação, da aparição
do Filho do Homem, então nós temos que pegar todo o conjunto. Está entendendo? Todo o conjunto. Porque ele diz que seria a mesma coisa. Ou seja, foi uma história e que agora a história está se repetindo outra vez. Ou seja, a história se repete. A história está se repetindo. Porém, não contada pelos mesmos que a viveram na sua primeira conta. No seu primeiro conto, como no caso de Noé, como no caso da sua família, como no caso daqueles que não entraram na arca. É contada e é vivida por outros personagens. Entendendo, irmãos? Então, a história está se repetindo. Ele também disse, mas eu não vou entrar nesse detalhe, ele também disse um pouco antes que também seria igual, ou seja, da mesma forma que foi nos dias de Ló. Ele disse que se repetiria de novo o mesmo quadro, a mesma situação. Ele disse que são dois quadros. Ele disse que o que aconteceu nos dias de Ló, nas cidades de Sodoma e Gomorra, ele disse que seria também nos dias em que o Filho do Homem tivesse sido manifestado. E ele continua dizendo, também como foi nos dias de Noé, também seria a mesma forma. Ou seja, nós temos o que aqui? Nós temos uma visitação de um quadro repetindo-se a mesma história. Amém, irmãos? Amém. A repetição da história. Quando eu digo repetição, é claro que você não vai ver os animais entrando, né? Você não vai ver os animais entrando por aí e tal, e tal, e tal. Estou falando de um todo. Então, observe bem que nós temos uma escritura que fala de um número que entrou na água. Correto, irmãos? Amém. Nós temos na Bíblia, no primeiro livro de Pedro, na sua epístola, capítulo 3, versículo 20, lá fala de um número que foi salvo. De um número de pessoas que foi salvo. Por que sabemos? Porque está registrado. Correto, irmãos? Porque está registrado. Está na Bíblia. Está nas Escrituras. Está registrado. Assim como o dia e hora ninguém sabe, também esse número de quem vai ser raptado, de quem vai ser arrebatado, também ninguém sabe. Correto, irmãos? Não sabe. Mas se for colocar, se nós for pegar o evento antediluviano, se nós pegar o evento antediluviano, e que Jesus, há 2000 anos atrás, quando esteve aqui na Terra, manifestado em carne, diz que nos nossos dias se repetiria de novo, então suponhamos, então, dá a nós a entender, a compreender, que serão muito poucos que subirão no arrebatamento. Amém, irmãos? Muito poucos que subirão no arrebatamento. Poucos. Então, observe bem que em 1 Pedro 3,20, lá diz que somente 8 se salvaram no tempo do dilúvio. Se você observar, há outro número na Bíblia, nos dias de Ló, seria 4, se a mulher de Ló não tivesse olhado para trás. Mas ela olhou para trás. Então foi 3, Ló e suas 2 filhas. Então nós temos nos dias de Sodoma e Gomorra 3 pessoas sendo salvas e temos 8 pessoas nos dias de Noé sendo salvas. Quem está entendendo, irmãos? Jesus disse que em nossos dias seriam iguais. Bom, nós sabemos que o gênero humano está cada vez mais degradante. Isto quer dizer que a repetição da história está aí na frente dos nossos rostos a cada dia. Casamento e divórcio, divórcio e casamento, dando-se casamento, já não se usa mais nem a palavra casamento. Hoje as pessoas estão inutilizando esta palavra casamento. Como disse Paulo, haveria um tempo em que eles proibiriam o casamento. Hoje as pessoas têm novas formas de se ajuntarem.
se ajunta através de amaseio, através de contrato, através disso, daquilo outro e daquelas outras maneiras. Como foi nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, nós temos primeiro a parte regional, a parte regional da coisa. Plantavam e edificavam, era o tempo das edificações. Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão, eram as cidades mais movimentadas e maiores que existiam no tempo de Abraão. Quem está entendendo, irmãos? Plantavam e edificavam, grandes edificações, grandes construções, grandes monumentos, grandes edificações, grandes pontes, grandes prédios, grandes coisas. Quem está entendendo, irmão? Nos nossos dias, o homem tem edificado muito. Compravam, vendiam, e é o que está acontecendo também. Então, observe bem que nós estamos vivendo num quadro repetitivo. Porém, você não pode apenas colocar a condição do mundo, se não colocar a condição da igreja também junto. Porque eu olho para o tempo de Noé e vejo que casavam e davam-se em casamento. Mas eu tenho que olhar também quem foi salvo. Amém, irmãos? Eu tenho que olhar Noé, sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras. Eu olho para Sodoma e Gomorra, vejo um homem e a mulher se corrompendo, corrompidos, homem com homem, mulher com mulher, porque a Bíblia diz em Romanos que Deus os entregou a um espírito perverso para cometerem torpezas entre si, para fazer o que não convém. Eles estão lançados a uma praga na sociedade. Mas eu tenho que ver quem foi salvo naquele dia. Amém, irmão? Eu tenho que ver quem foi que se salvou. Então eu estou olhando para Ló e suas 2 filhas. Quem está entendendo, irmão? Então, é claro que se isso fosse possível de saber, somente da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é que sabe. Mas o irmão Branham nos chama a atenção para algumas palavras, expressões e aplicações. Ele falou primeiro que vivemos a repetição da história. Ele disse que os tipos nunca falham. Se vocês que são leitores da mensagem, que conhecem a mensagem, leem a mensagem, você sabe do que eu estou falando. Ele diz que nós estamos vivendo a repetição da história. Na mensagem, se eu não me engano, na mensagem mesmo, a restauração da árvore noiva, ele fala isso. Estamos vivendo a repetição da história outra vez. Ele disse que os tipos nunca falham. Ele disse que Israel, saindo do Egito, 2 milhões. Foi um tipo de igreja, da igreja saindo de dentro das denominações. 2 dos que saíram entraram. 1 em 1 milhão. Quem está entendendo? Ele pregou essa mensagem. 1 em 1 milhão. Então aqui você está vendo matemática, você está vendo números. Quem está entendendo, irmão? A Bíblia está dizendo números. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Ou eu estou falando grego aqui em cima? Eu estou falando de números. Deus trabalha nos tipos. Os tipos nunca falham. E se nós temos o Antigo Testamento como uma sombra para os bens futuros, na qual nós estamos no Novo Testamento, cuja imagem exata nós obtemos, amém, irmãos? Sombra não é imagem exata. A sombra, se eu estou aqui, bate em mim aqui a luz e a sombra projeta essa parede, a sombra não é a imagem é esta, amém, irmão? E Jesus disse que o Antigo Testamento foi uma sombra. Nós é que temos a imagem exata, amém, irmão? Das coisas que viriam a acontecer nos nossos dias. Então, ele disse que Israel saiu do Egito, e então foram mais ou menos 2 milhões de hebreus que saíram de lá. Às vezes tem pessoas que falam assim, como que sabe que é 2 milhões? Como que pode saber que é 2 milhões? Como que pode saber? Vamos lá. Para começar, quando José vai para o Egito, nós vemos que depois de um tempo, a sua família vai para lá, correto, irmãos? Quando a família de José sobe, depois que o José dá a conhecer seus irmãos, seu pai e tal,
eles deixam toda a sua terra, Canaã, deixa toda a Palestina e vai para o Egito, porque José era o segundo ali no Egito, depois do faraó. Então, a Bíblia diz que 70 almas subiram. 70 pessoas da família de Jacó. Eles ficaram ali quantos anos? 400 anos. 400 anos. Uma nação cresceu de dentro de uma. Por quê, pastor? Uma nação de uma nação? Jacó. Amém, irmãos? É Israel, é uma nação. É uma nação de dentro da nação. Eles ficaram 400 anos ali. 400 anos. Então, observe bem que nós encontramos que eles estavam ali nesse período e saíram dali do Egito esses milhões. Foi um tipo da igreja saindo das denominações. Dos que saíram do Egito, 2 só que entrou. Dos que saíram, presta atenção, dos que saíram, Josué e Caleb. Correto, irmãos? Josué e Caleb. Pastor, mas foi só 2? Não, não foi só 2. Dos que saíram do sistema, dos que saíram do Egito, dos que saíram de toda a jornada, só 2 que entraram: Josué e Caleb. Todos aqueles que chegaram em Cades Barneia e que irritaram a Deus, eles começaram a irritar a Deus logo na saída. Na saída do Egito já começaram a irritar a Deus quando viu o Mar Vermelho na frente. Moisés nos trouxe aqui para morrer, nos trouxe para o abate, porque de um lado nós temos o mar, do outro atrás, nossas costas, nós temos os soldados, nós estamos. Já começaram a reclamar ali. E esses 40 anos só foram irritando. E esta irritabilidade, Deus o chamou de murmuração. E no entanto, quando chegou em Cades Barneia, foi a gota d'água. A paciência de Deus esgotou. Quando chegou em Cades Barneia, quando os 12 espias que tinham ido lá na terra, ficaram 40 dias espiando a terra, Moisés mandou 12 de cada tribo, representando cada igreja, vamos dizer assim. E eles então foram lá, espiaram a terra, cada canto dela, foi no norte, foi no sul, foi no leste, foi no oeste, olhou as planícies, olhou as montanhas, olhou as edificações, olhou a cidade de Jericó, olhou isso, olhou aquilo outro. Depois de 40 dias, a igreja, ou seja, Moisés com o povo do lado de cá do Jordão, assentado, acampado, vê eles voltando. Porém, a igreja se alvoroça, se alegra por ver os espias voltarem. Só que estava vendo só 10. Onde é que estavam os 2? E os 10 já foi logo pregando. Já foi logo dizendo: olha, a mensagem que Moisés pregou é verdade. A mensagem que Moisés pregou desde o Egito é verdade. Tudo que ele falou sobre essa terra é verdade. Nós vimos com os nossos olhos. Vimos, na verdade, que a terra é boa mesmo, é boa para poder manar leite e mel, é terra boa para plantar mesmo, é terra boa para colher. Nós vimos tudo aquilo que Moisés pregou é verdade. Mas parece que Moisés não pregou tudo. Escondeu alguma coisa de nós. O que foi que escondeu? Ele não disse que lá tinha um gigante. Lá tem homens, que vai nesse teto aqui. Homens de mão grandes, pés grandes, homens fortes, que nós com eles parecemos gafanhotos. Nossas esposas seriam facilmente esquartejadas por eles. E a igreja... 10 ministros, 10 pastores, vamos dizer assim,
10 espias, representando o povo. Voltou, e em vez de alimentar a fé do povo, alimentar a fé, a esperança do povo, colocou foi um fermento no arraial. Foi alvoroçar o povo. Verdade. E Moisés naquela situação. Mas espera aí, está faltando 2. Onde estão os 2? Lá vem Josué e Caleb carregando um varal grande com uma uva. Amém, irmãos? Com um caixão de uva. Lá vem Josué e Caleb, com aquele varãozão que era precisar de um varão, 2 homens carregando, Josué e Caleb carregando, e aquele cacho de uva enorme, trazendo a evidência, porque só de ouvido o povo já estava alarmado. Eles queriam ver, amém, irmão? Eles queriam ver, só que Josué e Caleb não capturou o gigante para ir amarrado no varal, como eles pregou para o povo. Pegou um cacho da uva, amém, irmão? Para provar que a terra é boa. E a Bíblia diz que Josué e Caleb fez calar todo o povo. Amém. Amém, irmão? Fez calar todo o povo. Em outras palavras, Josué deve ter pegado um pouco dos índios. Me mostra onde foi que Moisés errou na sua palavra. Me mostra onde Moisés saiu fora da palavra em algum momento. Me mostra onde Deus não cumpriu aquela palavra desde que nós saímos. Deus disse que nos protegeria, nos seguraria de tudo. Me mostra onde foi que Deus errou, que Deus não supriu nossa necessidade. Me mostra a palavra certa, a palavra correta, amém, irmão? Mas mesmo assim eles murmuravam, se queixavam. Levantou um no meio do povo, eu acho que era um líder, eu acho que era um pregador, um líder, um dos espíritos. Vamos fazer o seguinte, não dá. Levantemos um capitão e vamos voltar de novo para o Egito. Que situação. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Então, Deus matou todos aqueles homens que murmuraram, que desprezaram a palavra de Deus. E então subiram com Josué e Caleb, um grupo de pessoas que haviam nascidas no deserto, homens de 21 anos para baixo. Pessoas que nunca tinham vivido no Egito, nunca sabiam o que era Egito. Quem está entendendo, irmãos? E entrou com esses. Mas aqueles que saíram do Egito morreram todos. Morreram todos. Todos foram mortos. Quem está entendendo, irmãos? Então, dos 2 milhões, 2 entraram. Josué e Caleb. Continuando. Ele disse, já sabia isso aqui. E assim como foi nos dias de Noé, 8 almas se salvaram perante as águas do dilúvio. 8. Também ele disse que se nos dias de Ló, quantas foram salvas? 3 almas. E Jesus disse que isso se repetiria em nossos dias. Haveria uma repetição da história. Então, se você observar sobre isso, há muita coisa. Por exemplo, no final do ministério de Elias, quantas pessoas sobrou? Quantas? Israel é um país grande, era um país grande, né? Com milhões de pessoas. Milhões. Mas quantos sobraram no final do ministério de Elias? 7.000. 7.001, vamos dizer assim. 7.000. Deus disse, Deus deu um número. Quem está entendendo, irmão? Deus deu um número de quem era salvo. De quem foi salvo? 7.000. Elias, fica tranquilo. Jezabel não pegou todo mundo, não. Reservei para mim 7.000. 7.000 não se prostraram. Amém, irmãos? 7.000, número. No final do ministério de João Batista, 6 ou 8 pessoas ficaram com ele. No final do ministério de João Batista. No final do ministério de Jesus Cristo, só 120 no cenáculo.
Quem está entendendo, irmãos? É, quase 20. Então, observe bem. 3 anos e meio pregando. Só na primeira leva de multiplicação de pães foi 5.000. Depois mais 5.000. Só tem igreja de 10.000 pessoas. E no final do ministério, 120 pessoas. Quem está entendendo, irmãos? Número. A Bíblia está me dando número. Amém, irmão? No final do ministério de Paulo, houve um abandono. Paulo disse: todos me abandonaram. Quando Paulo foi para Roma, ele foi assistir 2, 3 vezes antes de ir para a morte. Ele disse: olha, aqueles a quem eu confiava me abandonaram. Fui julgado e ninguém me assistiu na minha defesa. Todos me abandonaram. Demas me abandonou. Ele escrevendo para Timóteo. No final do ministério de Paulo, somente alguns, eu não posso dar número, somente alguns, mas ele fala de Tito, ele fala de Marcos. Amém, irmãos? No final do ministério. Então, se Jesus disse que seria uma repetição da história, conforme nós lemos em Lucas 17, 26, na abertura desse culto, então nós não podemos olhar apenas o quadro de casamento e divórcio, casavam-se e davam-se casamento. Nós não podemos olhar somente o quadro de Sodoma, homem com homem, mulher com mulher. Temos que olhar o quadro da quantidade também, de quem se salvou, amém, irmão? E a tendência é diminuir e não aumentar. Quem pregadores aí que sobem em cima do púlpito, que diz que a tendência é aumentar, está mentindo um pouco. A tendência pela Bíblia é diminuir. Ou Jesus estava errado quando disse que por aumentar a multiplicação do povo, multiplica também a iniquidade. No tempo de Noé, disse que seria igual. E multiplicar o povo sobre a terra, houve a multiplicação das pessoas. Quem está entendendo, irmão? Aí Jesus diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas é o amor de quê? De filho para mãe? De pai para filho? De esposa para marido? Mas não, é o amor por isso aqui, ó. Amém, irmão? É o amor pela palavra. É o amor pela palavra. E então, diminuindo o amor, diminuiriam também aqueles que amariam ela. Porque, por um lado, aumentaria outra coisa, a iniquidade. Esse número de aumento da iniquidade cumpriria-se no prazer da profecia de Paulo dizendo a Timóteo, em sua primeira carta, se não me engano, no capítulo 4. Nos últimos dias, haveriam homens amando si mesmos. Que nos últimos dias, haveriam pessoas que teriam comichões nos ouvidos para dar ouvidos a quê? A doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Aqueles que vão crer em doutrina de demônios é aquela parte que foi aumentada. Aumentou a iniquidade, foi tudo para lá. Quem está entendendo, irmão? Tomaria a doutrina de demônios. Os iníquos, os pecadores que cometem iniquidade. E o que é iniquidade? É saber fazer o que é certo e não faz. Então, aumentaria a iniquidade, o amor da palavra diminui, então fica um pouco que ainda resta, porque se não tem alguém aqui, Deus ficou sozinho. Mas tem na mesa! Aí o amor, a iniquidade aumenta, então aumenta também a proliferação de quê? De doutrinas. De doutrinas. Doutrinas que não serão segundo o desejo de Deus, mas segundo as suas próprias concupiscências, segundo o seu desejo. Quem está entendendo, irmão? Aí, doutrina que Deus só quer o coração, é doutrina de Deus ou é doutrina de demônio?
Doutrina diz que não tem problema cortar um pontinho no cabelo de Deus ou de demônio. Doutrina de que bebe socialmente um pouquinho de vez em quando, é só para demônio. E assim por diante. Deus só quer o coração. Isso é doutrina de demônio. Homens que saem do seminário, que saem do curso de teologia, que saem preparadíssimo, com o diploma na mão, para subir em cima do púlpito e negar o que está escrito. Sai preparadíssimo com o diploma na mão, para chegar aqui em cima do púlpito e negar a palavra de Deus. Ele sai preparado para negar a palavra. Quem está entendendo, irmãos? Com o diploma na mão. E aí ele começa, então, a colocar suas interpretações, e assim por diante, que lá ensinou isso, e lá aprendeu isso, e lá aprendeu aquilo, e lá aprendeu aquilo outro. Tem seminário que pega pessoas para formarem-se em teólogo, e tem seminário que ensina, seminário batista, ensina para os que vão formar, que Marcos 16, os últimos versículos, não é inspirado. Amém? Que os últimos versículos de Marcos 16 não são inspirados. Que situação, os irmãos entenderam, irmão? Que situação. Doutrinas de demônios. As pessoas teriam comichão. Eu estou falando de doutrinas fora o comportamento doutrinal. Fora essas campanhas antibíblicas, campanhas que não têm nada a ver com adoração a Deus, com esses movimentos neopentecostais, culto de sensacionalismo, culto dessas coisas neopentecostais aí, que arranjam formas de fazer campanha para entrar lucro, para entrar dinheiro, para entrar fonte de renda. Quem está entendendo, irmão? Entendeu? Simpatias evangélicas, pulseirinha na mão, perfume sagrado, não sei o que, água benta, tudo isso é simpatias evangélicas. Então muita coisa assim, entendeu? Então, nosso tempo seria infestado de uma situação tão significativa que a Bíblia chama de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma queda, perca de identidade, perca de valores. Quem está entendendo, irmãos? Apostasia é perder o original e então colocar substituto. Apostasia é isso. Apostasia é jogar o original fora e tomar um substituto. Apostasia é lançar o original fora e colocar substitutos. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você vê igrejas que dizem assim, lá na nossa reunião, na reunião interna de pastores, na liderança, lá no meio do diretório, nós decidimos que a partir de hoje a igreja pode fazer isso. Ou a igreja deixa de fazer isso. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Apostasia é uma perca, uma queda de princípios, de valores. E então deixa o original e então toma substitutos. É uma queda de princípios. Apostasia está em todo lugar, é geral. É uma doença, é uma infectação. Apostasia na família, na política, na sociedade, nas escolas. Está tudo corrompido. Nós temos filhos que estudam, nós temos filhos que trabalham, e esses filhos têm que estar constantemente debaixo da oração e jejum o tempo todo. Amém, irmão? Aleluia. Então será muito poucos que serão arrebatados. Será muito poucos. Será uma minoria muito grande. Será uma minoria tão grande que a Bíblia chega a dizer que é um rapto secreto. Verdade. Um rapto secreto. Quantas pessoas desaparecem por dia que ninguém dá conta?
Ninguém percebe. Se no natural tem pessoas desaparecendo, eu nem estou notando e você notando, imagine quando Jesus Cristo vier em secreto arrebatar sua igreja. Amém, irmão? Aleluia! Hã? Sim, a Bíblia diz que seria uma velocidade tão grande que seria no abrir e fechar de olhos. Uma velocidade sistemática. Amém? Então, se no natural, você pega as contas da Copasa, contas da CEMIG e olha no verso dela. Desapareceu fulano, desapareceu Fernando, desaparecido. Isso é o que está lá na folha. Quantas nos aparecem no mundo? Amém, irmãos? Diariamente. E eu e você não estamos nem percebendo. A não ser que apareça a notícia. Se no natural está acontecendo isso, e quando Jesus Cristo vier para arrebatar a sua igreja, as pessoas nem perceberão que alguém sumiu. Nem perceberão que alguém foi raptado, levado, arrebatado. Mas por que, pastor? Porque são muitos, porque se subir muito, todo mundo percebe. Quem entendeu, irmão? Será muito poucos. Muito poucos. Pouquíssimos. Eu não posso dar número. Eu só posso apenas apontar os dias de Noé e o dia de Sodoma. Quem entendeu, irmão? Eu não posso dizer quantos vai. Eu só posso apontar o que Deus disse. Será como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Amém, irmão? Aí como é que foi o dia de Noé, pastor? 8. Como foi o dia de Sodoma? 3. Na mensagem Estreita é a Porta, pregado pelo irmão Branham, parágrafo 100, ele disse, presta bem atenção, isso aqui é ele falando, assim, não concretamente. Ele disse, você diz, pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre esses milhões, 4 bilhões de pessoas no mundo? O irmão Branham fez uma afirmação em cima do culto que fez o povo tudo ficar chocado. O pessoal ficou preocupado. O irmão Branham disse, eu duvido muito que sobe uma dúzia dessa geração. Aí o povo ficou preocupado. Quando o irmão Branham disse isso, ele não estava dizendo no sentido que vai ser 12. Está dando uma comparação, está entendendo, irmãos? Ele estava pegando os eventos passados e colocando para os eventos futuros. Aí as pessoas ficam todas agitadas. O irmão está entendendo, irmãos? Vê? Pense nisso. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho, que seria conforme os dias, da mesma forma. Em outra mensagem, ele disse que se subisse 500, ele disse, eu quero ser um dos 500. Amém. Mesmo que você soubesse que vai ser 1000, seja um dos 1000. Amém, irmão? Mesmo que você soubesse que vai ser 10.000, seja um dos 10.000. Se for só 3, seja um dos 3. Amém. Isso não é egoísmo, não. Os irmãos entenderam, irmão? Operai a vossa salvação com tremor e temor. Se for só um, seja só ele. Seja ele. Não importa. É entre você e Deus. Amém, irmãos? Salvação não depende de sentimento. Oh, mas e a minha mãezinha? E o meu paizinho? E minha filhinha? E meu netinho? Não. Isso não vai adiantar. Afetos não atrapalham Deus. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Amém, irmão? Deus não tem netos. Deus tem filhos apenas. E cada um tem que passar pela mesma experiência. Na mensagem, o terceiro selo, parágrafo 68, ele diz, eu imagino que se pudéssemos examinar o mundo hoje, diariamente desaparecem em todo o mundo como que 500 pessoas, vejam, eles não sabem nada sobre isso, no tempo dele lá que falou isso. Elas simplesmente desaparecem. Bem, não serão muitos que subirão no rapto. Eu não quero assustar vocês, eu não creio que seja dessa maneira, porém quero lhes dizer o que ele disse, Jesus. Vocês sabem bem, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por água, 8 almas no mundo inteiro. Vocês entenderam, irmãos?
Se a Bíblia diz que os dias de Noé, o homem se multiplicou demais, nos nossos dias seria igual, quantos milhões nós temos hoje? Bilhões? Quase 7,5, né? Bilhões de pessoas. Será que alguém poderia ignorar Deus? Em pensar que 7 bilhões no tempo de Noé, só 8 foi salvo? Pois a Bíblia está dizendo que foi só 8. Amém, irmão? A Bíblia está dizendo que foi só 8. 8 almas. Ah, mas os animais, pastor, não tem alma, só tem espírito e carne. Veja. Ali está. 8 almas do mundo inteiro foram salvas através das águas. 70. Você diz, ó, que coisa. Sendo assim, não tenho que nem que tentar. Aí mostra onde você está parado. Aí mostra onde você está parado. É a mesma coisa de falar assim, ó, graças a Deus que eu sou um eleito, sou predestinado. Posso fazer o que quiser. Aí mostra que você nunca foi. Nunca foi. Amém, irmão? Ó, que coisa. Sendo assim, alguém pode dizer, não tenho nem que tentar. Isso simplesmente mostra que você não tem a classe de fé que necessita. Se ali for esse será eu. Amém, porque eu creio. Eu creio. Amém, irmão? Que é isso, pastor? Olha, irmão, presta atenção. O profeta, irmão Branham, diz o seguinte, que nós devemos estar constantemente, diariamente, fazendo todos os dias um inventário das nossas vidas. Um inventário. Sabe o que é inventário, irmão? O que é inventário, irmão? O que é um inventário? Vou levantar, fazer um inventário. Inventário, vamos supor, fazer um inventário disso aqui. Eu tenho que olhar, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, a Bíblia está aqui, isso aqui está aqui, quantos está aqui, o violão está aqui, tudo está aqui, tudo está aqui, colocar tudo aqui, está tudo certo. Amém, irmão? Um inventário na nossa vida todo dia, de como nós estamos com Deus. Amém, irmão? De como você está com Deus, como que você está em comunhão, como que você está... Como você está entre você e seu irmão e Deus. Porque você não pode amar Deus sem primeiro amar seu irmão. Você não pode ter comunhão com Deus sem primeiro se a comunhão com seu irmão está quebrada. Quem está entendendo, irmão? Como é que está você com você e Deus e seus dízimos, suas ofertas? Como é que está você e a Santa Ceia? Os cultos? Sua oração? Como é que está o nível de jejum, consagração? Como é que está? Amém, irmão? Vê, eu creio nisso. Vê, se todos os demais falharem, eu quero estar aí. Amém, irmão? Por sua graça. Porque ele prometeu isso, eu estarei lá. Porque ele não pode mentir. E eu conheço ele. Eu conheço a minha alma e a minha vida a cada dia. Eu sei. Amém, irmão? E tento viver diariamente como se ele já estivesse vindo. Então, eu serei aquele. Essa é a maneira que você também deve se sentir. Amém, irmão? Se o seu coração não condena, e se você está certo de Deus, se forem 8, eu serei um dos 8. Se forem 500, eu serei um daqueles 500. Se forem 1000, sejam deles. Amém, irmão? Não posso responder pelos demais, porém eu vou ser um dos 500. Essa é a maneira que você também deve atuar. Mas olha a sua vida como você está vivendo. 72. E se não pensar dessa maneira, há algo errado com sua fé. Então você não tem a certeza ainda que você está salvo. Você está apenas supondo. Você está apenas presumindo. Isso não dará certo. A questão é, não importa se creu na mensagem. Não importa se creu na mensagem. Se tens quadro do profeta em casa, se foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, se toma a Santa Ceia corretamente, ou se congrega no tabernáculo, ou se possui todas as literaturas do irmão Branda, ou se é um dizimista fiel, com a esposa fiel, com o marido fiel, ou se vestem bem como damas e cavalheiros,
ou se fala em línguas, ou se pulam, ou cantam, ou dançam, ou gritam, ou se tem a melhor igreja da mensagem para congregar, ou se tem um pastor ilustre, inteligente, sábio, tudo isso está perfeitamente bem, nada contra isso, mas a questão é, você tem o Espírito Santo? Amém, irmão? Você tem o Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Está selado no reino de Deus? Está saturado e transbordante do Espírito Santo? Amém, irmão? Você tem esse sinal na sua vida? Não me venha dizer que tem uma vida vivida. Muita gente religiosa produz isso. Padre produz isso. Papa produz isso. Gente boa do mundo produz isso. Lá na roça, anterior, honesta, sincera. Não me venha com esse papo. Se a saída daqui da terra requer o batismo do Espírito Santo, selado na alma, e quanto àqueles que nem operam a sua salvação? Explica isso para mim direito, pastor? Tá bom. E quanto àqueles que nem operam a sua salvação? Isso quer dizer que não se preocupa com os cultos, que não se preocupa em levar uma vida cristã, que não se preocupa em se separar das coisas do mundo, que não se preocupa em saber ouvir o que tem que ouvir, não se preocupa em separar o que deve vir, não se preocupa em separar e observar o que veste, o que deixou de vestir, não separa os amigos, as amizades, qualquer pessoa está tudo bem, não vigia os lugares que vai, não vigia as coisas que fala. Quem está entendendo, irmão? Não opera a sua salvação. Não se preocupe em estar nos cultos. Não se preocupe em estar na ceia. Tanto faz, tanto fez. Não se preocupe. Fica aquela coisa. Ainda tem gente que fala, se Deus quiser me salvar, salva do meu jeito. Se Deus quiser me levar, vai ser desse jeito. Ainda tem gente para falar, tem demônio para falar isso ainda. Ainda tem demônio para falar dessa maneira. Ô, irmãos, eu falando em demônio, meu Deus, que desgrama que está acontecendo no mundo. Eu ia falar sobre isso hoje, sobre o terrorismo da fé. Mas depois deixei para quarta-feira que vem. Não vou nem entrar em detalhes, deixa para semana que vem, deixa vocês ficarem na expectativa. Vê, nos quais não oram, não jejuam, não se santificam, não se separam, nem se consagram, nem se preocupa com isso e com aquilo outro, nem se preocupa com eles mesmos. Então eu digo, qual será o fim desses? Os irmãos estão entendendo? É a era da mornidão, nós estamos vivendo. É a era da mornidão. Apocalipse capítulo 3, não é nem quente, nem frio, é morno. E água morna faz o quê? Faz você vomitar. Porque não é nem quente, nem frio, mas morno, vomitar-te da minha boca. Tem muita adoração aí, muito culto sem Deus, misturado com as coisas do mundo, que as pessoas dizem que está no louvor, no espírito, e servindo a Deus de short, de bermuda, cortando cabelo, de batom, de esmalte, usando calça, usando isso e outro, de novela pornográfica, tudo mais. Nem sobe, nem no teto, Deus está vomitando tudo. Porque não é quente nem frio, é tudo morno. Laodiceanos frios e formados. Subindo no púlpito de qualquer maneira, vestindo-se de qualquer maneira, cantando, não digo nem louvor, mas cantando cada tipo de música, sabe? Pensando que Deus é uma lata de lixo, pensando que Deus como chama aquele lugar que leva o lixo? Bota fora, o lixão, sabe? Cada letra, dançando na carne, você vê que é carne pura, dançando e gritando e bailando, no espírito, não na alma, porque o Espírito Santo pode até no espírito da pessoa, não na alma, como eu expliquei ontem. E ali,
jovens, moças, rapazes também, toda aquela coisa, namoro escandaloso, e pastores vêm e fazem o casamento, e põem a mão em cima, e põe a mão numa moça, num rapaz que já se beijou, já se abraçou, já saiu junto, já dormiu, que porcaria! Meu Deus! Olha, eu vou dizer, pastor, até da mensagem, pastor que, gente, eu tenho hora que eu me seguro para falar algumas coisas, sabe? Mas tem ministro aí, eu vou falar para você, viu? Tá uma cancela. Tá uma cancela. Sabe? A apostasia chegou na igreja. Generalizada. As pessoas pensam que por entrar dentro as mulheres pensam que por entrar dentro de uma saia, dentro do vestido e permitir o cabelo longo e não fazer isso, não fazer aquilo outro, está tudo bem. A questão não é aqui fora, é aqui dentro. Tem que se vestir bem? Tem. Tem que andar bem? Tem. Tem que andar como cristão? Tem. Mas a questão é, lá dentro está transformado? Amém, irmão? Mas se lá dentro tem cobiça, tem ainda mexerico, se lá dentro tem maus pensamentos, tem cobiça, tem desejo disso, daquilo outro, se lá dentro tem como se inveja, tem pensamentos maliciosos, outras coisas mais, não mudou nada! Amém, irmão? São muito poucos que subirão. Ainda tem outra questão ainda. E dentro de tudo isso ainda tem 3/4 de crente ainda. Só Deus para ter misericórdia. Amém, irmão? Só Deus para ter misericórdia de cada um de nós. Amém? Então vamos olhar para a palavra com mais amor. Amém, irmãos? Vamos olhar para a nossa salvação e operá-la com mais tremor e temor. Né? Não importa se João está caindo, se Maria está caindo, se Tião está daquele jeito, aquilo outro, aquele negócio. A coisa é pessoal, é salvação individual. Não fique escorado da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu pastor. Ele não está indo, ela não está indo, não importa. A salvação é individual. Se sua esposa não quer, você quer. Se seu filho não quer, você quer. Salvação individual. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma exposição da Tua Palavra, nesta noite, Senhor. Senhor, somente a Tua graça, Pai, mais nada. Meu Deus, tudo está, Senhor, indo da maneira que foi profetizada, da maneira que o Senhor disse através dos apóstolos, da maneira que o Senhor disse através do Romano, tudo está indo de acordo com aquilo que foi falado. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ser achados no posto de dever, Senhor, que nós possamos ser achados no posto do dever, fazendo o que é certo. Ó Deus, ajuda cada um a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Aqueles que desejarem ouvir novamente a mensagem, é só acessar no YouTube, Mensagem Fundamental, ou na rádio FM 101.3, amanhã ou qualquer hora do dia. Amém? Quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente, e a ceia na outra semana também, dia 11, no sábado, às 19 horas. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.